A última vez que eu apareci nesse canal, eu tava fazendo a viagem de Lisboa a Moscou de carona. E quem me segue no Instagram já sabe que essa viagem realmente aconteceu e ela já acabou, já tem quase 2 meses, ou já 2 meses, não lembro. A gente tá em dezembro agora e eu me comprometi a publicar os vídeos todos os dias e mais uma vez aqui no YouTube eu falhei miseravelmente. Eu vim explicar um pouquinho o que rolou e o que rola em geral em relação à criação de conteúdo aqui enquanto viajo, enfim, um vídeo só falando mesmo. E eu queria muito conseguir fazer essas coisas mais vezes, mas enfim, eu acho que já tô dando spoiler aqui. Bom, a viagem de Lisboa a Moscou de carona. Eu ainda tenho muitos registros dela, não em vídeo só, coisa escrita, fotos, vídeos também, áudio. E eu quero quero escrever tudo e lançar em um e-book, assim, um PDF para quem tiver interesse em ver a história, tudo que aconteceu, não só nos vídeos, que tem muita edição e tem muito resumo, porque no Instagram a gente estava postando, o Luiz principalmente, que ficou em cargo de editar tudo, postando os dias, né, tudo que tinha acontecido num Reels, então é bem mais curto do que vir aqui na internet, no YouTube, né, no caso, e sair falando tudo. Mas era uma forma ainda de contar tudo que foi acontecendo nessa viagem maluca. Então a gente ainda continua postando lá no Instagram, só que aqui no YouTube, tanto eu quanto o Luiz, a gente não conseguiu. Por quê? Porque era impossível. A gente teve não só questão financeira, eu espero que não esteja pegando ali que tá uma obra rolando, mas enfim, não só em questão financeira, mas também tempo, tipo cansaço, internet durante a viagem em si. Teve muitos problemas. Inicialmente ali quando eu parei, era principalmente porque eu estava passando mal já por causa do calor daquela região ali da Espanha, de Andorra, um pouco da França também estava muito quente mesmo. E também em relação à bateria, as baterias não duravam tanto. Se eu fosse ficar gravando as coisas, eu não ia ter internet, não ia ter bateria para fazer outras coisas, tipo olhar o mapa para saber onde pedir carona, traduzir, porque na França a gente não sabia falar francês. E muitos deles não sabem falar inglês, enfim, tinha outras prioridades ali, buscar algum lugar se precisasse, porque não daria para acampar, enfim. Então, por conta disso, é um dos motivos que inicialmente eu parei, mas eu falei, não, mas eu vou continuar ainda. Só que aí depois a gente teve um monte de outros problemas quando chegou na Suíça, aplicaram golpe na gente, teve problema na hora de pedir carona, enfim, tudo tá contado lá no Instagram. Eu contei tudo nos stories também na época, tá tudo salvo lá nos destaques. Teve muitos problemas. Teve relação de preconceito também, xenofobia, muita coisa que fez eu ficar sem vontade de pegar a câmera e gravar. Assim, eu gravei várias coisas, tem vários registros, mas um vídeo mesmo eu não conseguia pegar e gravar e contar o resumo de tudo, porque estava tudo muito fresco na minha cabeça e tudo muito caótico e tudo muito ruim, de certa forma, algumas coisas, e o cansaço físico, mental, eu não consegui gravar depois do dia 3, pra vocês terem noção. E também eu acho que a gente se cobrou demais da gente, eu e o Luiz, de gravar todos os dias. A gente tinha que ter colocado gravar toda semana. Só que a gente estava tão frustrado por não ter conseguido gravar todos os dias. Na primeira vez que a gente já não gravou, já desencadeou, tipo... a gente é inútil, a gente não consegue fazer as coisas, o que a gente se propõe a fazer a gente não consegue fazer, enfim. Então depois já não conseguia mais gravar mais nada, nem semanal, nem nada. Então foi bem ruim nessa parte. A viagem em si não foi ruim, eu aprendi muita coisa com essa viagem. O Luiz já tinha feito umas viagens mais roots, malucas assim, mas eu acho que ele aprendeu bastante coisa nessa também, porque ele nunca fez uma viagem maluca igual a essa, equipado com barraca, colchonete. Ele sempre fez uns negócios bem malucos, até arriscado assim. E dessa vez ele tinha mais preparo de equipamento, em relação ao equipamento. E eu nunca tinha feito nada parecido, então em questão de experiência foi muito legal. Só que também a gente aprendeu muita coisa que a gente não sabia, né? Então aprendeu na marra ali com vários outros problemas. E o que fez não conseguir gravar tudo aqui. Mas eu ainda, como eu falei, quem não me segue no Instagram, segue lá, porque lá já tá vários vídeos contando tudo o que aconteceu. E eu pretendo lançar esse e-book com fotos, com história, tipo, escrito mesmo, muitas coisas que eu escrevi, que eu acho que vai ser muito mais pessoal do que um vídeo gravado aqui, sabe? Eu acho que vai ter muito mais detalhes de algumas coisas.
Então é por isso, aquela série, eu pensei até em pegar e fazer vídeo contando ainda mesmo não estando na viagem, só que ao mesmo tempo não faz sentido pra mim, eu acho, nem pra vocês, já tem tanto tempo. Então eu acho que vai ser mais nisso mesmo. E a outra coisa é o fato de eu não conseguir simplesmente postar tanto aqui no YouTube. Por quê? Eu sempre tive na cabeça que YouTube tem que ser uma coisa muito bem editada. E tem que ter memezinho, e tem que ter uma super edição, sei lá. E isso sempre deixou ficar muito difícil fazer vídeo pro YouTube. Então, um vídeo só é muito trabalho. Eu lembro quando eu postava os vlogs aqui de Portugal, era muito trabalhoso fazer aqueles vídeos. E também porque era a primeira vez que a gente estava fazendo, porque quando eu comecei a fazer os vlogs em Portugal eu já estava com o Luiz. E antes, quando eu fazia na Argentina também, eu fazia sozinha e era muito trabalhoso. Porque não é só o YouTube que a gente faz, porque o YouTube não dá dinheiro, né? Dá pra ver pela quantidade de números que eu tenho aqui, que o YouTube não me sustenta, obviamente. Então, fazer o YouTube com a edição que a gente acha que tinha que fazer para conseguir dar certo, e trabalhar e viajar, é basicamente impossível, assim. Não rola, não tinha como. E ainda, eu e o Luiz, a gente tem 2 canais, né? Ele tinha o dele, que ele começou já antes de me conhecer, e eu tinha o meu, que eu já tinha começado antes de conhecer ele. Então, a gente pensava, a gente tem que produzir pros 2 canais, e aí tem 2 Instagrams, e aí tem que trabalhar, e aí tem que viajar, e aí tem a passagem, aí tem o visto, e sei lá o quê. Então, a gente não conseguia conciliar tudo, era muita coisa. E os vídeos, como eu falei, a gente sempre achava que tinha que ter uma super edição, uma super produção. E finalmente, depois dessa viagem principalmente, e muito de ver o Luigi, não sei se vocês conhecem o canal do Luigi, de React e tal, ele também tem vários cursos sobre criação de conteúdo, sobre viver de criação de conteúdo. A gente nunca conseguiu comprar nenhum vídeo dele, nenhum curso dele, mas a gente sempre vê ele falando sobre isso, a gente gosta bastante do Luigi. E aí a gente pensou, cara, a gente investe tanto tempo no Instagram, o Instagram sabota, o algoritmo muda, o TikTok não entrega nada. E o YouTube, que é algo que a gente gostaria de fazer mais, porque tem muita coisa que a gente gostaria de falar e a gente não consegue no Instagram, porque tem que ser tudo muito curto. E aqui no YouTube a gente conseguiria falar. Eu fiz audiovisual, então eu curto fazer vídeo, essas coisas. O YouTube sempre foi muito mais a nossa vibe, só que pela correria ele daria muito mais trabalho. E aí, quando a gente chegou em Moscou e estava cheio de problemas com tudo que tinha acontecido, uma empresa também, já voltando no outro negócio, quando a gente chegou em Moscou, uma empresa que estava com a gente para fazer a viagem até o Nepal cancelou, então a gente ficou sem grana nenhuma lá, tudo muito de última hora. A gente ia conseguir fazer essa viagem junto com uma empresa que ia, né, bancar de certa forma com criação de conteúdo em troca para eles e pra gente. E aí tudo desandou. E acabou que a gente ficou lá preso sem dinheiro, a gente fez a rifa, enfim. Como eu falei, quem acompanha a gente no Instagram tá sabendo de tudo isso, mas um resumo pra vocês é isso, deu tudo muito errado quando a gente chegou em Moscou. A gente ficou muito, muito ferrado mesmo de dinheiro. E aí, no meio de estar tão ferrado assim, a gente começou a pensar. A gente tava vendo live, né, cortes de lives das pessoas, do Luigi inclusive, igual eu tava falando antes. E aí a gente tava pensando, por que a gente tá tentando editar tanto os vídeos? E também vendo o Mundo Sem Fim. Tipo, tem uma edição, mas não tão grande assim, sabe? Daria pra gente fazer, a gente já fez tanto, a gente andou por esse mundo já tantas vezes. E várias vezes a gente tá pensando em histórias que aconteceram e pensando, nossa, isso daria um vídeo incrível. Nossa, as pessoas iam adorar saber disso. E era só a gente ter gravado e postado, sem muita edição. Era muito simples. E não precisa ser um no canal do outro. Eu sei que essas coisas parecem muito óbvias agora, pelo menos pra mim tá parecendo muito óbvio, mas na época não tava tão claro assim. Então a gente foi e criou os Viajantes Vermelhos, um canal no YouTube, que aí é tipo um canal só pros 2, e a gente vai postando ali, esse vai ser o foco principal, postar os vlogs ali. E os nossos canais pessoais fica pra quando tiver tempo, quando der, a gente vai postando, que é o que eu tô fazendo aqui agora. Mas o foco principal seria os Viajantes Vermelhos, postar pelo menos 2 vlogs por semana e shorts todos os dias, que é o que a gente já estava publicando no Instagram, passar para esse canal no YouTube. E eu tenho que dizer que pela primeira vez a Luana está em dia com o YouTube, já é o 2º mês, se eu não me engano, que a gente está postando, ou 1 mês e meio, alguma coisa assim, e tá certinho, gente. Então, se vocês não conhecem o Viajantes Vermelhos ainda, vai lá dar uma conferida nesse canal. Novo nosso de vlog. A gente postou tudo que aconteceu na Rússia, vai ter muito vídeo para sair daqui da Geórgia também, para quem não sabe, eu estou na Geórgia agora.
faz fronteira ali com a Rússia. E é um país incrível, inclusive. Eu estou completamente apaixonada, mas calma, eu estou emendando uma coisa na outra, né? Bom, então a gente está tentando focar no YouTube agora para tentar viver de YouTube também. Mas para isso tem que focar. E aí a gente pensou nisso, tipo, dá pra fazer uns vlogs, mostrar o que a gente tá fazendo na cidade sem tanta edição, com cortes mais secos e tudo mais. E é isso que a gente tá fazendo nesse canal. E aí eu comecei a pensar também, daria pra fazer isso aqui no meu também. Só que eu também não quero me propor mais uma vez, pela milionésima vez aqui nesse canal, falar que vou fazer uma coisa e vou lá e não consigo fazer por questão de dinheiro, tempo, estilo de vida, enfim, essas coisas. Eu acho que vocês conseguem entender isso, apesar que eu recebo mensagem de alguns de vocês até hoje. Eita! Alguns de vocês até hoje falando, ai, por que você não posta no YouTube? Ai, você falou que ia postar no YouTube, não posta no YouTube. Enfim, gente, é realmente muito difícil quando você trabalha em zilhões de coisas diferentes, trabalha basicamente com o que aparecer, e aí tem que pensar no visto do lugar que você tá, e tem que pensar no próximo país, e tem que pensar nos amigos, na família, que já era pra ter ido pro Brasil, não fui pro Brasil. Enfim, é tipo muita coisa ao mesmo tempo, e fazer vídeos longos pro YouTube com a edição que eu queria fazer. Então, eu simplesmente desencanei desse negócio da edição e vou tentar postar uns vídeos mais brutos, assim, aqui. Que era o que a gente tava meio que fazendo, né, com o rolê de Lisboa a Moscou de carona. Que era postar uma coisa mais bruta, assim. Só que aí também eu precisava ter saúde mental e física, porque real, gente, nossa, no dia 4 que eu não postei, eu basicamente desmaiei, assim, no fim do dia. Foi impossível. Mesmo assim, impossível. Foi muito, muito ruim mesmo. O calor e falta de água também, porque a gente estava andando e nem se a gente estava com água. A gente tinha as garrafas com filtro, para qualquer momento ali a água que aparecer a gente conseguiria pegar e beber. Ainda meio inseguro, né, porque isso não é o certo a se fazer, mas era o que dava. Então faltava água e o sol e carona e gente cuzona aparecendo no caminho. Muita gente legal também, não vou falar que foi tudo de ruim. As pessoas que apareceram, tinha muita gente legal, mas também as pessoas ruins que apareceram foram o suficiente para estragar o negócio. Então assim, foi muito difícil e eu acho que a gente se cobrou demais no vídeo diário. A gente devia ter colocado vídeos semanais, mas fica de aprendizado. A viagem de Moscou ao Nepal, a gente não desistiu de jeito nenhum. Eu ainda quero que ela aconteça, só que a gente vai ter que planejar isso pro ano que vem. E eu já tenho umas ideias, mas eu não quero contar nada, porque ainda não tá nada certo. Mas ela vai sair. Mas ela vai sair. Só não sabemos se vai ser até o Nepal. Talvez a gente estenda aí para um outro país. Vai ser melhor ainda, né? Juros, já que não rolou dessa vez. E agora eu tô aqui na Geórgia. Eu não tava com muita expectativa sobre esse país, na verdade. Eu vou confessar que eu tava muito assim, ai, nossa, pra Geórgia. Tá, o que tem lá? Nada. E eu quebrei a cara, assim, gostoso, porque eu amei. Eu estou completamente apaixonada por Tbilisi, que é aqui a capital da Geórgia. Eu achei incrível, a gente pode ficar aqui por 1 ano como turista. A residência, aparentemente, não é tão difícil de conseguir. Dá pra conseguir. Aqui tem muita gente que, pelo menos pelo que eu vi na internet, que fica como nômade digital aqui justamente porque o visto é de boas, pra residência é de boas. O país eu achei incrível, no verão deve ser melhor ainda, porque agora já tá no inverno. Então, se no inverno eu já achei incrível, eu imagino no verão, que tem várias coisas para fazer aqui durante o verão. Tem muita natureza, tem muita montanha, tem a costa deles também, que eu ainda não fui conhecer, porque né, é inverno, para mim não fazia muito sentido ir pra praia. Mas eu já vi fotos, parece ser incrível. A comida é maravilhosa. Eu ia entrar de dieta, impossível entrar de dieta aqui. O pão deles é espetacular, assim, o queijo, nossa senhora, eu como mineira... Gente, o queijo daqui é perfeito. Eu passei o sufoco lá na Rússia porque quase não tinha queijo direito. Aqui, nossa, incrível, incrível. E as pessoas também são muito legais aqui. Tem muita praça, tem muita história de União Soviética, dessas coisas também. É muito incrível esse país. Eu quero muito voltar aqui. Inclusive, se alguns dos meus planos não der certo, que eu tô pensando, é muito provável que a gente volte pra cá também. Enfim, para você que é viajante, é nômade, sei lá,
pense na Geórgia quando o seu tempo no Schengen acaba, porque aqui realmente é muito, muito incrível. Eu sei que tem muita gente que vai para a Albânia quando, né, o tempo de Schengen acaba, e a Albânia é incrível também, mas eu acho que vale considerar a Geórgia também para vir, porque ela consegue ser mais barata que a Albânia, pra vocês terem noção. Até porque a Albânia tá ficando famosinha, né? Então faz sentido vir para a Geórgia, que é mais barata, que ainda não foi descoberta pelas pessoas, aparentemente. E eles também querem muito ser União Soviética, querem muito ser União Europeia. Um dia tem bandeira da União Europeia por tudo quanto é canto aqui. Eles nem estão tecnicamente tão na Europa assim, né? Estão mais para a Ásia, mas o sonho deles é ser União Europeia, e eu acho que um dia isso vai se realizar, porque eles têm bastante vibe de União Europeia. Inclusive tá na Constituição deles que eles querem ser da União Europeia. Então eu acho que vale a pena aproveitar enquanto não são, porque consequentemente eu imagino que tem chance deles entrarem para o Schengen, e aí o tempo de visto vai ficar mais chato, para residência vai ficar mais chato. Então eu acho que vale a pena aproveitar agora que não são, porque realmente é incrível. E se eles virarem a União Europeia aqui, eles vão usar euro, né? E aí vai ficar as coisas um pouco mais caras também. Enfim, eu acho que eu falei muita coisa e eu vou tentar fazer mais vídeos desse jeito, só vim aqui e sair falando um monte de coisa e contar como é que tá a vida e tal. E talvez uns vlogzinhos assim quando eu for sair sozinha. Hoje ainda eu quero comprar um cone que tem um sorvete dentro de um cone. Enfim, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou dar um jeito de mostrar. Esse é o máximo de vlog que eu vou fazer hoje. Eu tô numa praça aqui, uma das incríveis praças que eles têm aqui. Tá bem frio, mas ao mesmo tempo eu tô só com essa blusinha aqui, claro. Tá aqui a minha jaqueta. Mas eu andei tanto que agora eu consigo ficar só com essa blusinha aqui. Mas tá bem frio e vai ficar mais, né? Porque tá início de dezembro ainda. Eu vou comprar esse sorvete ainda mesmo frio, porque eu vi ele na Rússia e eu não consegui comprar. Então eu vou comprar aqui agora e a gente vai experimentar juntos. E eu vou ver se eu consigo trazer... Meu Deus do céu, que moto é essa? Não sei se vocês conseguem pegar. E o meu cabelo tá no microfone. Ah, não, tá não. Bom, não sei se consegue pegar a moto, mas tá uma moto enchendo o saco ali na rua. Nossa senhora. Ai, eu odeio, sabe esse negócio de moto Ai, que agonia que dá. Talvez seja fresca demais, enfim. Até me perdi onde é que eu tava falando. Bom, eu vou tentar fazer mais vídeos no Foda-se assim, igual eu falei. Comenta se vocês entendem o que eu tô dizendo em questão... Porque muita gente que vê YouTube não tá fazendo vídeos, né? Mas é realmente muito complicado isso, e fazer vídeo, e trabalhar, e viajar, e vida social... é impossível. E me contem se vocês acham interessante essa ideia do e-book, se vocês já viram os vídeos lá no Instagram, contando como é que foi essa viagem, porque a gente está percebendo também que como a gente foi para a Rússia, né, e bloqueado o Instagram, essas coisas, bloqueado, e não é, enfim, eu contei no Instagram, se você me segue no Instagram, tá lá contada a história. A gente percebeu que os nossos vídeos pararam um pouco de serem entregues para as pessoas. Então seria interessante, se você não viu nenhum vídeo, dá uma olhadinha lá, confere se você já viu aqueles vídeos que foram entregues para vocês sobre a viagem, porque eu vi que tinha gente que estava interessada na viagem, enfim. E aí lá vai ter tudo, e me fala se faz sentido esse papo do e-book também, que aí eu vou e faço ele, porque leva tempo também para fazer essas coisas. E se faz sentido também esse tipo de vídeo que eu tô falando, tipo, eu chego, falo, sem muita edição, sem muito blá blá blá, e é mais isso, sabe? Eu faço uns vlogs mais secos assim, hoje eu vou sair pra tal lugar, e aí eu mostro pra vocês a cidade, vou conversando com vocês na rua, esse tipo de coisa, se faz sentido. E não vlog de viagem mesmo, vlog de viagem mesmo vai estar no Viajantes Vermelhos. O que eu tô falando aqui é tipo, eu tô saindo, fui comprar pão e eu ligo a câmera pra conversar com vocês sobre alguma coisa do dia, da minha vida, ou alguma notícia que eu quero dar, enfim, me diga se faz sentido. É tipo esse vídeo aqui agora. E a gente vai pra Lisboa pra pegar nossas coisas. E depois a gente vai passar o Natal e Ano Novo em Roma. Yes! A gente foi pra Roma uma vez só, fazer uma escala. E a gente andou Roma inteira em um dia, só pra ver as coisas, porque era uma escala. No dia seguinte a gente ia pra outro lugar. E eu lembro que a gente ficou completamente apaixonado por Roma, assim. Eu quero muito vir pra cá, pra ficar pelo menos 1-2 meses. Eu preciso.
e agora vai acontecer por puro acidente, assim. A gente só acordou, eu falei com o Luiz, olha, eu acho que não vai dar pra gente ir pro Brasil, né, que a gente tá quebrado e a gente precisa de um lugar pra ficar. Aí eu falei, nossa, imagina a gente passar o Natal em Roma, que era o nosso sonho, ir pra Roma um dia, depois que a gente foi pra lá e se apaixonou por aquela cidade. Mas é foda achar um house sitting. Pra quem não sabe, é quando você fica na casa de alguém cuidando do pet da pessoa, e aí você não paga por hospedagem. Tá aqui na descrição, explicação, links, enfim. E aí ele falou, vai ser foda achar em Roma, né? Eu falei, vamos tentar. E assim que a gente abriu o aplicativo, tinha lá uma casa justamente pra época que a gente queria. Falei, tá aqui, vamos aplicar. A gente aplicou, os caras aceitou, inclusive tá no vlog, no último vlog que a gente postou nos Viajantes Vermelhos, tá lá, a hora que a gente reaceito. E aí, tipo, aconteceu, a gente vai pra Roma. Então, provavelmente algum vlog, alguma coisa que eu for gravar assim vai ser nas ruas de Roma. Eu acho que vai ser bem legal. E agora vamos lá provar esse sorvete com o canudo de massa. Vocês vão entender o que eu tô falando. E eu não sei, eu acho que eu só fui vomitando palavras, né? Eu falo tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Não sei se isso faz sentido, se dá pra entender também as coisas. Você tá fazendo cocô, passarinho? Não faz em mim, não? Por favor. Não é, eu acho que é só as folhas caindo. Enfim, eu não sei se as coisas que eu falo fazem muito sentido. Eu só vou vomitando um monte de coisa. E eu sinto também muita falta de ter mais gente pra eu conversar. E eu acho que eu vou fazer o YouTube disso. Porque assim, eu amo o Luiz, ele é incrível, meu namorado. Mas a gente precisa de mais pessoas na nossa vida. Ai, meu Deus, a gente precisa de mais pessoas na nossa vida. E eu acho que enquanto eu não tenho essas pessoas na minha vida, eu vou falando tudo aqui no YouTube mesmo, que é bom que quem sabe um dia, né, isso me traz um retorno financeiro aí. Tem muitas histórias pra contar, que não dá pra contar em um vídeo só, das últimas coisas que aconteceram. Enfim, eu sei que eu já prometi várias vezes. Eu tô quase fazendo despedida do vídeo como se o vídeo fosse acabar aqui. Não, a gente ainda vai comer o tal do sorvete lá. Mas eu sei que eu já prometi várias coisas aqui no YouTube falando, eu vou postar, eu vou fazer isso, eu nunca faço. Mas já é a milésima vez que eu me desculpo nesse vídeo, né? Que dou explicação. Então, eu não vou me desculpar. Eu quero que você vai ser obrigado a entender. Você tá percebendo como eu tô me sentindo mal, né? Mas eu vou tentar dessa vez postar um pouco mais. Não vou falar com qual frequência, não vou falar que eu vou realmente fazer isso. Eu tô falando que eu vou tentar. E agora vamos lá provar o sorvetinho daqui. Bom, vim comprar meu sorvetinho que eu falei. Eu trouxe o Luiz, ele tá atrás da câmera. Salve. Pra ele pagar, né? E aí, quando eu fui lá buscar ele de volta em casa, a gente esqueceu o microfone, então eu espero que vocês estejam me ouvindo. A câmera foi cara, então eu espero que ela funcione o áudio. E eu vou provar. Era isso daqui. A primeira vez que eu vi foi na República Tcheca, né? E aí eu falei, eu quero provar. E a gente não comprou lá. Aí na Rússia eu vi de novo, falei, eu quero provar. E a gente não comprou de novo. E aqui, hoje é o último dia e eu precisava provar. Então vamos ver se é bom. E é um sorvetinho, ó. Nossa, essa calda de chocolate, eu acho que é tipo de Kinder Ovo. Lembra Kinder Ovo. A casquinha eu vou dar uma mordida só pra saber como é que é. É um pão mesmo. Ó. É muito bom. Tem um gosto de canela. E eu nem sou fã de canela, mas tá muito bom. E por dentro dele tem fruta. A gente viu ali, o nome é bolo de chaminé. E é uma delícia. Eu espero que tenha em outros lugares também. Eu sabia que eu ia amar isso daqui. Eu quero comer isso aqui todo dia agora. Enfim, é isso. Deixa aí nos comentários o que a gente já tinha conversado antes. Dá like, se inscreve, essas coisas tudo. Vê lá meu Instagram se ainda não viu meu Instagram. É isso, tchau.